Caso Johnny Depp versus Amber Heard. Muito provavelmente você já ouviu falar disso, né? Não se fala de outra coisa, não se falou de outra coisa durante essa semana. Esse caso teve a participação de 2 psicólogas essa semana, dando diagnósticos totalmente diferentes para Amber Heard. E além disso, teve o depoimento da própria Amber Heard. Nesse vídeo eu vou responder para você do ponto de vista técnico, psiquiátrico, psicológico, qual que acertou, qual que errou, qual que falou algo que faz sentido, qual que falou, enfim, coisas que não fazem o menor sentido, e juntos nós vamos analisar um trecho do depoimento da Amber Heard para que a gente possa estabelecer, com base nesse trecho, que diagnóstico a gente consegue descartar e será que dá para fazer algum diagnóstico? Ou será que dá para dizer, do ponto de vista científico, se ela está mentindo, se ela está falando a verdade? Então, para vocês saberem tudo isso, acompanhe esse vídeo até o final aqui no canal Saúde da Mente. Bom, antes de começar a fazer essa análise, eu vou falar sobre o depoimento das psicólogas e analisar o testemunho da Amber Heard. Eu vou fazer um resumo rápido, se você caiu de paraquedas, ouviu falar, mas você não sabe exatamente o que está acontecendo, tá? Resumindo bem rapidamente, Johnny Depp é um ator super famoso, a Amber Heard é uma atriz, eles eram casados, se separaram, ela processou ele por diversas questões e por violência doméstica, e ela escreveu um artigo que foi muito divulgado no Washington Post, não citando ele, mas descrevendo que ela era vítima de violência doméstica, descrevendo vários atos aí que teriam sido cometidos por ele em termos de violência contra ela. E o Johnny Depp está entrando com uma ação de difamação, dizendo que o que ela falou é mentira e que ele não violentou. Na verdade, quem era um abusador, quem perpetuava violência era ela. Ele é vítima de ataques dela. Então é isso que está sendo o quadro. Será que a Amber Heard de fato foi violentada? Será que ela violentou? Quem está falando a verdade? Né? E é um caso aí que ele está processando ela por 50 milhões de dólares. Ela, enfim, ela rebateu isso processando por 100 milhões. E então são valores aí muito longe da nossa realidade. Mas o fato é, quem está falando a verdade, quem está falando a mentira. Aqui eu vou fazer então a análise técnica do depoimento das psicólogas. Cada uma das partes contratou uma psicóloga para fazer uma avaliação diagnóstica, psiquiátrica e psicológica da Amber Heard, para ver se ela tinha algum diagnóstico, tá? E pode acontecer isso? Pode. Eu tenho uma especialização em psiquiatria forense, em medicina legal, mas não trabalho exatamente com isso, mas eu já participei de alguns casos. O que acontece é, quando existe a necessidade de uma perícia, o juiz pode determinar um perito que ele confia, ou cada uma das partes pode também determinar um especialista para avaliar independentemente. E aí cada um vai fazer um relatório, vai ter que justificar isso de uma forma boa, e quem vai decidir, enfim, quais são o que faz sentido, o que não faz, é o juiz e o júri. Nesse caso tem o júri. Então pode sim, isso é chamado de assistente técnico, né? Então cada uma das partes pode pegar e fazer a sua, entre aspas, perícia ali com relatórios individuais, mas isso não quer dizer que um está certo, que o outro está errado. Eles têm que justificar bem, e aí eu vou falar quem que foi que justificou melhor. Primeiro, o depoimento foi de uma psicóloga, aqui ela chama Shannon Curry. O que a gente pode ver, né? E aí não precisa ser psiquiatra nem psicólogo para avaliar, você pode ver trechos desse depoimento, assim, ela passa muito mais confiança do que a outra, ela fala muito melhor, ela tem uma assertividade, uma dicção, uma didática, né? Uma postura que passa muito mais confiança. Daí não quer dizer que ela está certa, não quer dizer que o que ela falou faz sentido, mas com certeza ela passa mais confiança, e isso é algo que não é uma avaliação técnica psiquiátrica. Claro que aqui eu também não vou dizer o que a Amber Heard tem, porque eu não fiz a avaliação dela presencialmente, mas eu vou dar a opinião técnica com base no que as psicólogas falaram. Então ela fez ali, enfim, colocou o currículo dela,
e ela explicou como que ela fez a avaliação. Então, ela explicou muito bem, tá? Ela falou como é feita a avaliação, ela explicou o diagnóstico, ela explicou o que o diagnóstico quer dizer, o que ele não quer dizer, de uma forma muito boa, né? Então, nisso ela mandou muito bem e muito didática, tá? De fato, e eu vou resumir, mas isso ela também falou, só existe uma classificação oficial de diagnóstico, eu até peguei aqui, que é essa classificação do DSM-5. Só tem essa, tá? Ah, mas tem a da CID, da OMS, mas é baseada nessa, tá? É com base nisso, e é uma classificação que vai sendo atualizada de tempos em tempos, então a gente está na 5ª versão. Aliás, essa daqui está até desatualizada, teve uma atualização agora, se eu não me engano, em março agora de 2022, foi em 2013, e por algum motivo eu quis o exemplar físico, né? Agora, claro, a gente obtém exemplares aí online, mas é uma só que tem, tá? E o que está aqui são os diagnósticos oficiais. E isso é importante. Por quê? Porque isso justifica para que a pessoa consiga explicar o que quer dizer e dar, né, a justificativa técnica e para se comunicar também. O diagnóstico, isso ela explicou, não implica na causa. Nenhum diagnóstico vai dizer qual é a causa. O diagnóstico ele serve para comunicação, serve para a gente planejar o tratamento. É com base nisso que a gente estuda o que dá mais certo para tratar aquele quadro, o que dá mais errado e o que acontece se a gente não fizer nada. É com base nesse diagnóstico e isso que permite que a gente evolua também para fazer tratamentos cada vez melhores. E ela explicou muito, muito, muito bem feito. Como é feito o diagnóstico psiquiátrico ou psicológico, né? O psicólogo pode fazer isso, o psiquiatra pode fazer. É feito com base em alguns critérios, né? Basicamente com base em 3 grandes critérios, né? O exame do estado mental da pessoa, que é feito na hora, conversando com ela. Esse exame não está para ler traços ocultos da pessoa, não é nada disso. É um exame de como estão as funções psíquicas da pessoa. Funções psíquicas, de uma forma muito simples, é uma divisão que a gente faz, tem várias divisões, a mais clássica divide em cerca de 8 ou 9 ou 10 funções, mas a gente divide e a gente avalia se essas funções psíquicas, pelo que a gente está vendo, estão dentro do que é esperado, se estão saindo desse esperado. Então, tem este exame do estado mental, que é feito olhando a pessoa, né, perguntando, entrevistando. Existem testes que podem ajudar no diagnóstico, testes psicológicos. Nenhum teste é 100%. Nenhum teste consegue confirmar ou excluir por si só, né? Porque eles não têm esse poder. Tem testes melhores e testes piores. Então tem a história, tem os testes que podem ser usados, podem ser solicitados exames clínicos, né? Os médicos, psiquiatras, eles devem pedir exames clínicos para descartar ou para confirmar se tem algum outro quadro. E o terceiro é pela história. A gente tem que pegar a evolução no tempo. E aí a história a gente vai pegar da própria paciente, mas é importante, ou no caso aqui, da pericianda, né? Da Amber Heard, a gente vai pegar do que ela contar, só que a história, quanto mais dados objetivos e de várias pessoas nós tivermos, melhor. Tá? Então a história, exame do estado mental, exame na hora, olhando a pessoa e testes complementares. Ela explicou tudo isso, realmente ela mandou muito bem de forma didática. E ela fez 2 diagnósticos. Ela falou que, pela avaliação dela, e enfim, ela fez um relatório lá de 25 páginas, né? Ela explicou isso. A Amber Heard tinha 2 diagnósticos, que um seria transtorno de personalidade histriônica e o outro seria transtorno de personalidade borderline. O que eu tenho de críticas a ela? Ela realmente foi muito bem em termos de explicação, de didática, só que assim, um dos testes que ela falou, ela aplicou alguns, é um teste chamado MMPI, que é o Inventário Multifásico de Personalidade de Minnesota. É um teste bem antigo.
Ele está atualizado na segunda versão. Esse teste ele tem mais de 500 perguntas. E eu sou médico, eu não posso aplicar esse teste. Esse teste só pode ser aplicado por psicólogos. Então, isso é um ato do psicólogo. Está no conselho de psicologia. Enfim, existe uma regulamentação que os médicos não podem aplicar, exclusivamente psicólogos. E esse teste, ele é pago. Você não acha esse teste na internet. Esse teste, você precisa comprar. Normalmente quem tem a maioria desses testes é a Person, que é a maior empresa nessa área. Esse teste, então, ele não é disponível na internet, ele tem que ser aplicado, ele demora 500 perguntas, só que o que acontece? Esse teste é muito usado, ele é muito completo realmente, mas ele não é um teste bom e nem um teste muito usado para diagnosticar transtorno de personalidade borderline, nem transtorno de personalidade histriônica, porque basicamente ele não trabalha com os critérios disso, ele não é feito para isso. Ele pode dar indícios de que existe alguma alteração em alguma área, mas ele não é um teste muito bom para o diagnóstico. Ele não consegue diferenciar quem tem e quem não tem, ele é falho nisso. Não que nenhum seja perfeito, mas ele não é um teste utilizado clinicamente para isso. Tá? Então, esse teste aí não é um bom teste. Outro ponto, esses dois quadros de transtorno de personalidade são muito difíceis de serem diagnosticados ao mesmo tempo. É possível? Olha, até é, mas assim, na prática, é algo que a gente não vê, a gente coloca um ou outro, fazer dar os dois diagnósticos ao mesmo tempo, teoricamente é possível, mas eu nunca vi na minha prática clínica, eu não conheço nenhum colega que tenha visto também. O que quer dizer transtorno de personalidade? E aí o que ela explicou de cada um deles está muito bom, muito bom. Personalidade é um conjunto de pensamentos, comportamentos e sentimentos que nós temos. E isso é um padrão que tem que ser constante em vários ambientes, desde o final da adolescência até o início da idade adulta. Isso é que determina um transtorno de personalidade, a pessoa tem que ter esse padrão, e esse padrão ser relativamente constante desde o final da adolescência, e esse padrão tem que causar prejuízo para a pessoa, para os relacionamentos, ou causar um nível de sofrimento, um nível de desconforto muito alto. Então, é um quadro que tem que estar presente desde o final da adolescência, tem que ser constante em mais de um ambiente, e ele tem que fazer a pessoa sofrer ou fazer outras pessoas em volta sofrerem, tá? Isso para qualquer quadro. Tem várias classificações, a classificação oficial é essa aqui também, Cada um vai falar 1 milhão delas, não tem uma que é muito boa, não tem, viu? Por melhor que falem, aí não tem teste que é super bom para isso. A classificação que se usa é baseada em 2 critérios, que são cinco Big Five, os 5 grandes, enfim, é uma teoria, e a outra teoria de Cloninger, são aquelas que se uniram para fazer esses critérios atuais, mas assim, eles vão sendo atualizados com o tempo, e assim, eles não têm muita validação diagnóstica, ou seja, a gente não consegue achar indícios de que essa classificação é correta. Por exemplo, para depressão é um diagnóstico. Existem marcadores biológicos que a gente consegue ver, existe, enfim, um curso muito específico, existe questões genéticas, questões inflamatórias, para ansiedade também, para transtorno bipolar, então, puxa vida, a gente tem vários marcadores genéticos, para TDAH, tem exames de neuroimagem, para esse daqui não tem. O que tem mais validade é o borderline, os outros mais ou menos, O borderline, então, é este padrão, e borderline também, esse nome não é um nome bom, um nome que é antigo, isso aí foi da época da psicanálise, do Freud, que ele ficava no limite entre psicose e neurose, e psicose e neurose não se usa mais esses termos, tá? O que quer dizer isso? Cada um tem uma definição, tá? Então não se usa mais.
Então, isso e não é opinião, isso é fato, tá? Então, quem falar sobre isso está falando algo que eu não sei o que quer dizer, é uma outra classificação, não se usa esses nomes mais, tá? Então, e o nome borderline é uma herança, né, da época em que a psicanálise dominava a psiquiatria americana, enfim, mas hoje não tem mais sentido, ficou de uma forma aí cultural. O mais correto é chamar de transtorno de personalidade instável. Borderline, então, são pessoas, né, mas a gente chama de border, né, o nome pegou, que tem esse padrão desde o final da adolescência de instabilidade. Instabilidade de humor, instabilidade de relacionamentos, instabilidade de visão de si própria. Instabilidade de humor são pessoas que elas vão de 0 a 100 muito rápido, dependendo de um estímulo. Então é normal que as pessoas estejam ali calmas ou até carinhosas e elas tenham picos de raiva, de explosões, de choro, de, enfim, questões alterações de humor e comportamentais muito intensas, principalmente se elas percebem alguma frustração ou algum sinal de que outra pessoa vai abandonar ela. E isso pode ser um sinal que de fato a pessoa demonstrou o que ela imaginou. Então, é uma oscilação de humor intensa que dura horas, é no mesmo dia, e que vai normalmente da calma para a raiva, é a que a gente mais vê, e isso tem a ver, normalmente, na grande maioria dos casos, com alguma relação com outra pessoa. Algo que a pessoa fez que ou frustrou, ou alguma questão que a pessoa entendeu que ela ia ser abandonada. E isso é importante porque isso diferencia do transtorno bipolar. O transtorno bipolar tem oscilações, às vezes é difícil diferenciar, pode ter os dois ao mesmo tempo, mas o transtorno bipolar não é no mesmo dia ou tão rápido, em questão de horas. Normalmente a pessoa tem oscilações de alto nível de energia, isso dura pelo menos 4 dias, 7 dias, e outras oscilações para sintomas de lentificação, de depressão, que também tem que durar algumas semanas. E ela explicou isso, tá certo? Então, o borderline, a diferença é que é oscilação de humor instável, que tem muito a ver com o outro, em geral com percepções de abandono ou frustrações, e que varia em termos de horas, tá? A ideia é que esse tipo de personalidade também tem muita impulsividade, ele não consegue esperar. Não consegue esperar nem quando está se sentindo bem, nem quando está se sentindo mal, né? Então, quando conhece alguém, a pessoa não é só que ela é uma pessoa legal, ela é a melhor pessoa, às vezes casa em 1, 2 dias, né? Não necessariamente, mas assim, a pessoa se apega muito fácil e às vezes, de fato, assume compromissos, vai morar junto aí muito rapidamente. E também quando a pessoa decepciona ou faz algo que ela não gostou, ou ameaça dar um passo para trás, se afastar, ela também não aguenta isso, é uma dor insuportável, não é de propósito, e aí ela vai ou atacar a pessoa ou ela vai atacar a si mesma, né? E se atacando a si mesma, se cortando, tentando suicídio ou comportamentos impulsivos, gastos, bebida, se cortar, tentativas de suicídio, tá? Mas isso é devido a essa sensibilidade muito intensa a questões de contato social, a percepção de que ela pode ser abandonada é sentida de uma forma mortal pela pessoa, né? Isso todos nós temos, tá? Nós somos seres que precisamos da cooperação dos outros seres humanos para sobreviver. Então isso é uma questão que todo mundo tem, né? É isso que causa, né, o sentimento de solidão. É que essas pessoas, por N motivos, elas têm isso assim muito intensamente. E o humor também varia. É muito difícil esperar. A parte de esperar, conseguir amortecer a emoção com as próprias funções que o nosso cérebro tem, está muito pouco desenvolvida, tá? Não é de propósito, mas isso tem que ser um padrão constante. Quer dizer o quê? Que isso não começa ali depois dos 25, 40 anos, não começa, tem que ter indícios antes, e isso não pode ser feito se você suspeita que a pessoa tem algum transtorno de humor. Então, se você acha que a pessoa tem transtorno depressivo, um transtorno de ansiedade ou um transtorno bipolar ou qualquer outro quadro, você tem que tratar isso primeiro e depois você vai ver se esse padrão se mantém ou não. Por quê? Porque você está enviesado, né? O humor depressivo, o humor às vezes maníaco, expansivo, um sintoma ansioso, ele prejudica a avaliação, não dá, tá? É errado isso. Então, o fato é que o que tem
E a validade é o borderline. O histriônico vem quer dizer teatral, também é uma herança antiga ruim, né? Que, enfim, basicamente hister quer dizer útero, vem aí disso que vem histeria, que era uma percepção já ultrapassada, misógina, preconceituosa, errada, de que a mulher que não casava, que não tinha filhos, o útero ia se deslocando e migrando para o corpo e causando vários sintomas, né? Mas assim, histriônico, o nome mais, o jeito mais fácil de entender, é uma personalidade teatral. A ideia é que ela também precisa do outro. Ela é viciada em atenção. Todo mundo quer atenção, né? Todo mundo. A gente é feito para isso, não tem problema nenhum. Mas é que essa pessoa, ela quer ser o centro, ela quer estar no palco, custe o que custar, e ela não tolera não ser o centro da atenção. E ela vai não fazer comportamentos tão explosivos quanto o borderline. Ela vai fazer comportamentos sedutores. Em geral, sedução erótica, sedução de elogio, vai às vezes fazer uma coisa meio infantil, mas ela vai, assim, ela não tolera quando ela não está no palco, quando a pessoa não dá atenção para ela, e ela não admite dividir a atenção também. E ela usa desses comportamentos sedutores, desses comportamentos mais erotizados. Ela falou, às vezes são pessoas muito bonitas, enfim, a gente não é extremamente validado, mas na prática, às vezes a gente vê isso. Mas o objetivo é que ela tenha essa atenção, que ela seja destaque, que todo mundo esteja próximo dela. Todo mundo quer atenção, tá, pessoal? Isso tem que ser um padrão que está em mais de um ambiente, presente de forma constante desde o final da adolescência, causando prejuízo, e isso não é diagnosticado quando a pessoa está deprimida, quando a pessoa está ansiosa, quando tem a suspeita de algum quadro. Por quê? Porque quadros de depressão, eles aumentam a sensibilidade à rejeição, então as pessoas às vezes ficam muito sensíveis, mas ela não tem esse histórico, e não é prudente você fazer isso caso você suspeite que tenha depressão, não pode fazer, tá? Então, isso é feito por algum teste? Não. Se você quer saber os testes mais fáceis de aplicar, tem o próprio teste do DSM, que é o SCID, que um médico aplica, e também ele é um pouco mais longo. Tem um teste que você mesmo pode fazer, que é o teste McLean, né, que é o instrumento McLean de avaliação de personalidade borderline. Esse, de longe, é o mais utilizado, não quer dizer que é perfeito, e isso está disponível na internet, tanto em inglês quanto em português. Tem, enfim, algumas lives do Clube de Saúde da Mente que eu disponibilizei isso, tá? E ela falou que ela não tem transtorno do estresse pós-traumático. E aí ela fez um teste, ela citou um teste que é, de fato, um dos testes mais utilizados, que chama CAPS-5, que é o teste baseado nos critérios do próprio DSM-5, e de fato ela está certa, esse é o teste mais utilizado. Então, o que ela pecou? Em falar que o MMPI é um bom teste para fazer diagnóstico de transtorno de personalidade? Não é. E fazer esses dois diagnósticos ao mesmo tempo é algo que pode, na prática não dá, nunca vi, é incompatível. E de personalidade, aquele que a gente tem mais dados, né, de que isso de fato é um quadro que existe, que tem um perfil estável, que a gente consegue prever, é o borderline. Os outros, mais ou menos, tá? Então tem que ter muito cuidado para isso, tá? Então aí ela errou, mas ela mandou muito bem no resto. E transtorno borderline tem tratamento, tá? A primeira linha de tratamento é com um tipo de terapia, que é o padrão ouro para isso, que é a terapia dialética comportamental. Outros tipos são feitos também podem, mas esse é o padrão ouro. Às vezes a gente vai introduzir medicação para algum sintoma muito explosivo, ou muito ansioso, ou até alguma alteração de humor que a pessoa esteja tendo. A segunda psicóloga é a Dawn Hughes. Se você comparar o currículo das duas, diferente, né? Lá nos Estados Unidos, essa daqui tem um currículo até muito melhor do que a outra em termos de avaliação, em termos de questões forenses, de dar especialização em violência doméstica. Só que ela, puxa vida, ela foi muito mal em termos da forma como ela falou. Ela falou que a Amber Heard tem transtorno de estresse pós-traumático, ela citou esse mesmo teste, só que assim, como é que ela justificou? Ela justificou dizendo que ela tem esse quadro e tem por quê? Porque normalmente é o homem
que abusa da mulher e não o contrário. Tudo bem, isso é verdade, mas isso é estatístico. Estatística não faz diagnóstico, ela, enfim, é um dado de pesquisa, é importante para a gente poder prever, para a gente poder fazer estudos. Agora, não quer dizer que são todos os casos de casal que necessariamente a mulher é a vítima e o homem é o acusador. Existem casos em que o inverso ocorre e a justificativa que ela deu é porque isso é o que ela vê mais na experiência dela e na literatura. Isso é uma coisa que não faz nem sentido, né? Por exemplo, se tiver um caso de assassinato, aí fala lá, olha, eu acho que ele não assassinou, por quê? Porque a maioria das pessoas não assassina ninguém, né? Então eu acho que a vítima nem morreu, porque a maioria das pessoas não morre nessa idade. Não faz nem sentido isso. E ela deu essa justificativa, absurdo, ela disse que, e ela começou a relatar coisas que a Amber Heard contou para ela como se fossem verdade. Você nunca pode fazer isso. Por quê? Porque isso é o relato da pessoa, ainda mais se você está nesse ambiente de julgamento. Claro que no consultório a gente acredita na pessoa, mas às vezes a memória da pessoa é enviesada, a gente pega outras informações também. Aqui a gente tem que tratar tudo como relatos e fazer a avaliação das funções psíquicas da pessoa. Só que aí ela falava, olha, ela teve sim esse tipo de quadro porque ela passou por muitos momentos, ele usava drogas e aí ele era grosso, ele era agressivo, ou seja, ela foi falando como se fosse uma certeza, só que isso é o relato da testemunha, da depoente, e não tem provas. Aliás, se tivesse prova, o caso nem precisava existir. Isso não pode. Esse jeito que ela falou foi totalmente não profissional. Isso indica que ela está muito parcial, que ela não usou de critérios objetivos. E ela perguntou, o advogado do Johnny Depp perguntou, se eu não me engano foi ele, se tinha alguma outra causa para isso. Ela falou, não, esse quadro é o único quadro que a gente tem uma causa específica em saúde mental. A causa é o abuso do Johnny Depp. Isso é absurdo, não. Estresse pós-traumático é o seguinte, o termo trauma que a gente usa, que está no livro, é diferente do que as pessoas usam popularmente, tá? Trauma, para nossa definição, tem a ver com eventos que ocorreram agudamente, ou seja, num período só, num intervalo de tempo específico, que gerou ameaça de morte à pessoa ou ameaça de ataque a algum princípio muito de violação do corpo. Então é ameaça de morte, é violação sexual na pessoa ou em alguém muito próximo, ela tem que estar junto, né? Então me violentaram meu filho na minha presença, né? Teve um estupro em casa e a família estava vendo. As pessoas da família podem ter isso. É isso o critério de trauma. Trauma é uma pancada, tá? Que a gente consegue ou determinar um momento ou um período específico. Pode ter um quadro mais prolongado, né? Pode ser que isso tenha durado um tempo, das pessoas fazendo, enfim, várias humilhações no outro. Mas, para a nossa definição, não é algo vago. Não pode ser, a gente tem que ter esses elementos. Mas não é isso que causa o transtorno de estresse pós-traumático. Isso é um erro, né? Por quê? Porque não é todo mundo que passa por traumas e que desenvolve. Aliás, a resposta natural do ser humano quando a gente passa por traumas é a resiliência. É nós pegarmos aquilo, aprendermos com a experiência e conseguirmos desenvolver novas habilidades para evitar que aconteça. Isso é o mais comum, isso é o que é para acontecer. A gente tem um sistema de superação ali embutido, genético, só que nem sempre isso ocorre. Então o TEPT, quando ocorre o TEPT, uma teoria, né? Claro que isso é simplificado. A memória daquele evento, ela não o cérebro não consegue entender que aquele evento, quando você lembra dele, aquilo é uma lembrança. Ele entende como se estivesse acontecendo de novo. Então, todo mundo, né, se pensar numa memória, a gente vai lembrar, mas a gente sabe que aquilo não está acontecendo. A gente percebe que é uma lembrança. Porque isso é espalhado, é armazenado em várias áreas do córtex cerebral.
Só que no TEPT, por N motivos, isso não é armazenado nessas áreas, fica ali preso, girando no hipocampo e fica com muita carga emocional. Então a pessoa começa a ter flashbacks, visões, alucinações, às vezes pesadelos, que são muito vívidos, com muita reação emocional, como se tivesse acontecendo naquele momento, né? Então quando ela fala sobre aquilo, quando ela vê o agressor, mas quando ela vê alguma coisa que lembra aquilo, ela tem essa reação, né? Por exemplo, pessoas de guerra, né? É muito comum que, enfim, vê um barulho de escapamento de carro, que lembra, né? Talvez um tiro, a pessoa ela tem um quadro que ela sai de si, fica muito alterada e ela não tem como esconder isso, tá? Então, a ideia é que tem que ter esse sintoma de intrusão, pensamentos, flashbacks, alucinação ou descolamento da realidade, frente a gatilhos que têm relação com o evento traumático que a gente está colocando. Pode ser que ela tenha isso? Pode ser, mas ela não justificou nisso, ela justificou dizendo que isso ocorre por quê? Porque o Johnny Depp usava drogas e ele foi muito agressivo e contando as coisas que ela relatou. Isso não justifica, isso não é uma forma profissional, tá errado isso, né? Isso é até meio feio do ponto de vista profissional, mostra que ela estava muito parcial no caso, né? Isso tira a credibilidade dela. E uma outra coisa que ela falou, né, também isso aí eu não sei de onde que ela tirou, que assim, a Amber Heard é acusada de ter agredido ele, tem áudios mostrando, e ela falou sobre isso, ela falou que sim, teve alguns momentos que ela teve um abuso reativo. O que é isso, né? Assim, relações de abuso são relações em que uma das partes ela exerce um controle, né? Uma relação de poder, de submissão com o outro. E isso é feito através de violência física, violência sexual, violência financeira. Então, assim, um abuso reativo não faz nem sentido, né? O que talvez ela possa querer dizer que assim, teve um comportamento agressivo que foi reativo porque ela estava sendo agredida. Pode ser. Sim, a gente é agredido, às vezes tem uma reação de defesa instintiva. Mas não foi isso que foi descrito lá, né? Enfim, ela jogou umas garrafas, fez uma série de coisas, então isso também não justifica, não é justificável, tá? Não existe isso. E quando ocorre, então assim, a pessoa ela tem esse comportamento em que ela agride o outro, isso é algo que tem que ser impulsivo ou que ela está dissociada, ou seja, ela teve ali um gatilho, ficou muito agitada, o gatilho ele leva a uma agitação física e mental e ela não era ela não conseguiu se controlar e depois ela se arrepende, ela fala que não era ela se sente mal com aquilo. Mas é que aqui, de fato, não é o que ela relatou, nem que foi visto, né, no caso, em termos de que ela descreve muito bem a Amber Heard, e isso e a advogada descreve muito bem o passo a passo para ela tacar as coisas. Então, assim, não é isso, não tem, isso não é TEPT, tá? Então, o depoimento dela é péssimo em termos de forma, de apresentação, né? E agora, vamos falar da própria Amber Heard. Então, eu vou passar aqui um trecho bem curto para a gente ver se ela tem algum desses indícios, tá? Então, vamos lá. Então, aqui são trechos do depoimento dela. Slap me across the face. Ele bateu no rosto dela e ela riu. I laughed because I didn't know what else to do. I thought ele me bateu, eu ri porque eu não sabia o que fazer. Aí eu pensei, isso deve ser uma brincadeira. Because I didn't know what was going on. Eu não sabia o que era, só fiquei olhando e rindo e pensando que era uma brincadeira. Assim, não sei se foi verdade ou não, mas isso não é uma reação de trauma, porque a pessoa ela não consegue, ela não está racional no momento, ela tem lapsos de memória, lapsos de esquecimento do evento traumático. É muito difícil a pessoa lembrar, e se ela lembra, ela não consegue falar sem ter uma alta reação emocional. Pode ser que ela tenha sido tratada de uma forma incrível, né? Mas é pouco provável. Por quê? Primeiro que a pessoa não pensa racionalmente, bom, o que será que está acontecendo? Não, é uma reação assim, extremamente mediada por áreas primitivas do cérebro. E ela
E se ela contar, quando ela conta os detalhes, às vezes ela não lembra, normalmente ela tem lapsos, e se ela lembra, assim, é algo que ela conta de uma forma, a gente percebe na pessoa, através da avaliação psiquiátrica, muitos sintomas de ativação, de arousal. Então ela tem que, o tom de voz tem que ficar mais rápido, ela tem que ficar um pouco mais agitada, e ela tem que falar de uma forma que demonstre um afeto sofrido. O afeto, o que é o afeto? O afeto é a demonstração no rosto, no momento. E o humor é o estado basal da pessoa. Então a pessoa ela pode ter um humor normal e de repente ela oscila muito o afeto. Ela vai dar raiva para tristeza, né? Ou ela às vezes vai ter momentos de irritabilidade, mas o humor dela está mais agitado. Ela não tem nenhum sintoma de arousal, que é essa agitação, quando ela toca nesse assunto e ela descreve um raciocínio muito racional naquele momento. Isso daqui não é um relato de TEPT, tá? That he was going to start laughing too to tell me it was a joke, but he didn't. He said, "You think it's so funny? You think it's funny? You think you're funny?" And he slapped me again. É que tem um problema, né, na Amber Heard, que assim, ela vai relatar outros momentos, assim, ela é muito teatral. Muito teatral. Que a gente poderia dizer que é uma teatralidade, existe esse termo, né? Onde a pessoa, ela tem afetos que são artificiais, assim, ninguém compra, a gente não consegue empatizar e tem uma dramaticidade alta. E isso dá para perceber, né? Que não é tão comum em atores, né? Os atores, em geral, eles podem ter habilidades melhores, talvez, não sei, mas assim, é muita teatralidade, né? E isso faz com que a gente tenha antipatia por ela, né? E uma certa vitimização. Isso faz um indício de transtorno de personalidade histriônica? Isso é compatível. É que não dá para bater o martelo, porque a gente não pegou o histórico dela. E talvez ela tenha comportamentos reativos de agredir, o que é mais comum em pessoas que têm transtorno de personalidade borderline. E os dois diagnósticos, assim, na prática a gente nunca faz junto, né? A gente coloca tudo como transtorno ali daquele espectro com características borderline, não no julgamento, mas pelo relato, caso de fato ela tenha tido esses comportamentos impulsivos. Mas também pode ser que ela não tenha, viu? Pode ser que só ela seja uma atriz ruim, tá? Agora ela está contando algo extremamente agressivo, que é eles chamam de cavity search, que seria uma busca em cavidades. Basicamente ele ficou ele ficou procurando em cavidades do corpo dela, ou seja, na vagina, no ânus, enfim, em cavidades do corpo dela, se existia drogas e houve uma violência sexual. Então isso agora, ela relatando uma violência sexual, né? Vamos dar uma olhada. My breasts, he's touching my thighs, nos seios, nas coxas, tirou a minha roupa de baixo. I was wondering how somebody who didn't do cocaine and was against it. Isso aí que acabou, né? Por quê? Porque o que aconteceu? Ela foi descrevendo, de fato ela não tem a menor emoção compatível com aquilo, enfim, totalmente uma emoção artificial e teatral, assim, não passa nenhuma veracidade, não tem nenhum sintoma de hiperarousal, e ela conta com detalhes, meu seio ali, uma pessoa com um estresse pós-traumático, aquilo, ou ela não lembra, ou era algo que está gerando sintomas de ativação nela. E aí, ela fala, ele estava lá fazendo essa busca, não estou nem dizendo se isso aconteceu ou não, estou dizendo só que isso não tem nada a ver com TEPT, isso não é TEPT, com certeza. Por quê? Porque ela fala, estava lá procurando, né, nas minhas cavidades, a cocaína, a coca, e aí eu pensei, e aí ela pausa, e ela faz um adendo, que, como alguém que nunca utilizou cocaína e que, pelo contrário, que a cocaína estivesse sendo um problema no nosso relacionamento, isso eu fiquei mais indignada ainda. Assim, ela fez uma avaliação teórica a ver com que ela nunca tem usado, e ainda meio que fazendo, né, um adendo e voltando. Isso é incompatível, é impossível num relato de alguém de uma experiência traumática,
Não estou dizendo que ele possa ter um estresse pós-traumático com outras coisas, mas não com esse quadro. Isso que ela está contando, ela não tem uma experiência de estresse pós-traumático com esse quadro específico, porque é impossível, tá? E além disso, claro, ela não é uma boa atriz, né? Ela é muito dramaticidade, muita vitimização e não é bem feito. Mas assim, isso dela ir e justificar que ela não usava, fazer um julgamento, eu não usava, aliás, pelo contrário. Mas espera lá, como é que você vai pensar nisso? Se você está sendo violentada sexualmente, é um negócio que é muito contra, é muito agressivo, né? Então aí acabou. Então o TEPT para esses quadros aí não tem, pode ser que tenha para algum outro evento aí da vida, não sei, e assim, ela é muito teatral. É muito teatral, né? A gente colocaria que é um afeto teatral mesmo, devido à vitimização de afetos incongruentes com o humor, a gente chama assim, né? Ou seja, o que ela passa de questões afetivas não tem congruência com o que você está vendo, né? Então, isso é do ponto de vista psiquiátrico, psicológico, né? Enfim, do ponto de vista de perícia, algo que já tira essa dúvida. Não sei se ela está mentindo ou não. Claro que a gente olha, né, o julgamento todo, a gente tende a acreditar mais no Johnny Depp, né? Acredito que é a grande maioria das pessoas, pelas evidências e pelo fato de ele ser mais carismático também. E também porque ela ser muito teatral, isso gera uma antipatia tremenda. O que eu sei é que ela, para isso daí, ela não tem TEPT. Agora, pode ser que ela tenha um transtorno de personalidade? Pode. A grande parte das pessoas com transtorno de personalidade não são pessoas mentirosas nem agressivas, elas são muito mais lesivas para elas mesmas e isso melhora com o tratamento, tá? E dá pra gente ver que ela não é, e aí não é um diagnóstico médico, uma opinião, ela não é uma boa atriz. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É o primeiro formato desse vídeo que eu faço, ficou um pouco longo, né? É um vídeo que ele é mais técnico, não costumo fazer esses vídeos de análise, mas eu fiz porque eu achei muito interessante. Isso para psicólogos, para profissionais, talvez seja mais interessante, mas se vocês quiserem mais vídeos de análises, escrevam aí, comentem, coloquem a opinião de vocês, tá? E isso é interessante para vocês saberem como é na prática, tá? Tem que ser, subjetivo, mas assim, a gente tem critérios muito objetivos e uma resposta para vocês que isso também é verdade. Não tem nenhum instrumento que seja bom para falar se a pessoa está mentindo ou não com muita confiança. Não tem, porque senão a polícia só usava isso, né? E a gente também não tem um instrumento dizer que ela está mentindo ou não. Não dá, nunca pode dizer isso. O que a gente vai dizer é se isso é compatível com o diagnóstico e se existe alguma alteração nas funções psíquicas que estão sendo observadas. E isso é na hora. Não importa se é verdade ou não. Importa o que a gente vê. Ela tem uma incongruência do humor, ela tem um afeto teatral, dramático e uma incompatibilidade do conteúdo com o humor. Ou seja, o conteúdo é muito trágico para o humor que não é compatível com isso. Isso sim a gente consegue ver. E se alguém der certeza se ela está mentindo ou não, a pessoa tá mentindo para você ou está chutando, até porque se houvesse certeza ela já estaria presa, já teria acabado o julgamento, tá? Mas é assim que são essas as ferramentas que nós usamos. Vou ficando por aqui, um vídeo longo, diferente, deixem aqui os comentários e coloquem aqui ou no Instagram, no DR Marco Abud, se vocês querem mais dessas análises, né? Aí sim, aí de fato a gente vai fazer mais, tanto com esses casos ou com outros casos que vierem à mídia, tá bom? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.